Muito boa noite, minha Paraíba. Estamos ao vivo pela sua TV Arapuã, fechando o ano aí de 2022. Nesse último frente a frente deste ano, você acompanha uma conversa minha com o governador reeleito da Paraíba, João Azevedo, que está aqui conosco. Ele que no primeiro mandato enfrentou uma pandemia, manteve ali uma relação divergente, né, com o presidente Jair Bolsonaro e entra para o segundo mandato numa situação, num clima, num cenário completamente diferente. Entra aí com o partido tendo o vice-presidente da República ao lado do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, entra presidindo o consórcio Nordeste. E aí vamos conversar com o João Azevedo para saber se ele está achando tudo um mar de rosas ou tem os desafios, os obstáculos para vencer aí na Paraíba nesse segundo mandato. Frente a frente, começa agora. Governador João Azevedo, muito boa noite. Obrigado pela sua presença aqui nesta noite de dia 26 de dezembro de 2022, fechando o ano. Muito boa noite. Boa noite, Luiz. Boa noite a todos que nos assistem nesse momento. Dizer que é uma alegria poder voltar depois de uma campanha, depois de um período de campanha, para que a gente possa, de certa forma, conversar um pouco daquilo que aconteceu no estado, daquilo que durante a campanha, todo o processo e, evidentemente, daquilo que se pensa para o futuro da Paraíba, do Nordeste e do Brasil. Governador, qual é a sua sensação de vencer as eleições sem ter alguém que se considere senhor absoluto do resultado da sua vitória? Na verdade, essa nossa vitória, ela foi fruto de muito trabalho. Ela foi e representa, não tenho dúvida nenhuma, o reflexo e o retorno de um trabalho realizado durante 4 anos de mandato, quase 4 anos de mandato. A Paraíba fez uma opção verdadeira por aquilo que nós apresentamos e conseguimos realizar durante um período que teve, nós sabemos, dificuldades enormes. Eu iniciei um governo que teve uma operação, todos nós sabemos. Iniciamos o ano de 2020, quando imaginava-se que nós poderíamos verdadeiramente implantar todo o plano de governo que nós tínhamos elaborado e pensado. Veio uma pandemia em março de 2020 e afetou, logicamente, todo o processo de planejamento que nós tínhamos. E tivemos que direcionar as ações e as prioridades para essa área de combate à pandemia, à Covid-19, e durante 2 anos enfrentamos essa situação da pandemia, mas ao mesmo tempo tivemos a oportunidade de fazer com que, dentro de uma leitura diferente, eu sempre digo de uma reengenharia que nós tivemos que fazer na gestão, tivemos que dar respostas às demandas da população. A pandemia ocorreu, trouxe transtornos muito grandes para todo mundo, mas a vida continuou e precisava ter decisões que foram tomadas, precisava ter ações do governo, no sentido de fazer com que as políticas públicas continuassem sendo implantadas. E eu tenho certeza absoluta que depois de passar desse período mais crítico da pandemia, nós retomamos em 2020 de uma forma muito mais presente todos os programas e políticas públicas do governo. Isso fez, logicamente, uma diferença muito grande para a Paraíba. Eu tenho certeza absoluta que fazer com que a Paraíba, que integrou essa região que tem a menor letalidade do Brasil, por conta exatamente de termos seguido a ciência, de termos seguido a orientação do Comitê Científico do Consórcio Nordeste, isso permitiu claramente que a gente tivesse enfrentado essa pandemia da melhor maneira possível. Paraíba teve nota 10 do IPEA nesse enfrentamento. E, logicamente, nós tivemos a condição de fazer isso e, ao mesmo tempo, implantar as políticas públicas e uma gestão fiscal eficiente que tornasse o Estado cada vez mais estável nas suas finanças. E hoje, mais um ano que fecha
E nós sabemos que mais um ano será o estado rating A, da nota A, CAPAG A, dada pelo Tesouro Nacional, em função dessa estabilidade financeira que nós conseguimos, dessa estabilidade fiscal e, logicamente, por tudo que o Estado teve condições de investir. E, na verdade, a resposta das urnas, ela veio em função desse trabalho. Agora muda, governador, a sua sensação, por isso que eu pergunto a sensação, porque muitos jornalistas políticos, inclusive eu, fizemos a leitura de que o senhor, para essa eleição de 2022, o senhor sai dessa eleição com seus erros e acertos, com o resultado do seu mandato, da sua postura e da sua condução. Em 2018, tinha ali a figura do ex-governador Ricardo Coutinho dizendo que era senhor absoluto daquela vitória lá de 2018. Muda alguma coisa na sua concepção de ação para esse segundo mandato? Você se sente mais leve? Não, na verdade, eu sinto muito maior responsabilidade, até porque é exatamente nessa leitura que você está fazendo que a população do estado da Paraíba apostou na nossa mensagem, apostou nos nossos resultados, apostou na nossa gestão. Então eu tenho obrigação, e cada vez maior, de fazer com que esse segundo mandato seja, inclusive, muito mais efetivo do que o primeiro mandato. Isso é uma cobrança que será natural. Mas eu não tenho essa preocupação de fazer essa avaliação de que primeiro porque não é uma vitória pessoal, isso é uma vitória coletiva. Isso é uma vitória de um conjunto de forças políticas que entenderam que esse projeto que eu represento, ele era melhor para Paraíba. E foi isso que aconteceu. Então, na verdade, essa coisa de tentar personificar ou usar para si uma vitória como essa, não faz parte da minha lógica de fazer política. Até porque o resultado, continuo dizendo, foi fruto de um esforço e de um time inteiro que se dedicou a ela. Eu tive a responsabilidade de fazer a condução dessa gestão, de fazer a disputa no processo eleitoral, mas é uma vitória coletiva, eu não abro mão disso. E toda a vida, em todas as minhas falas, eu sempre gosto de utilizar que nós fizemos, nós vencemos, nós conseguimos e nós vamos continuar fazendo essa Paraíba crescer. Eu não uso o eu constantemente, porque o personalismo não leva a nada. Adô, a sua votação e na maioria dos municípios da Paraíba foi uma votação expressiva, surpreendente em algumas cidades, inclusive, mas o senhor perdeu a eleição em João Pessoa, Bahia, Santa Rita, Cabedelo, na grande João Pessoa. O senhor já fez um diagnóstico desse resultado da grande João Pessoa? Tem responsáveis? Faz ali alguma meia-culpa em relação a esse diagnóstico? Não com relação à minha culpa. Isso é resultado de qualquer eleição, o resultado de qualquer eleição tem que ser compreendido em função das circunstâncias em que aconteceram aquela eleição. Nós tivemos uma disputa a nível nacional extremamente acirrada. E isso em João Pessoa tem um peso e teve um peso maior do que teve nos outros municípios. Aqui numa cidade como João Pessoa, que tem uma população de mais de 800 mil habitantes, 500 mil eleitores, é uma população que não tem a leitura, muitas vezes, por mais que se utilize os meios de comunicação, daquilo que efetivamente o governo produz em termos de resultado. É diferente numa cidade menor, em que uma ação que o governo, com a sua presença que manteve nos 223 municípios, é percebida. Tem um impacto logo. Ela é muito mais percebida pela população, uma ação que o governo faça no município. Então não existe essa diferença. Logicamente que aqui essa divisão muito grande e esses dois extremos de uma disputa eleitoral para a presidência da República fez com que se gerasse resultados como esse. Até porque nós tivemos no primeiro turno um conjunto de forças que tiveram votações expressivas aqui em João Pessoa, que votavam no presidente atual. Isso já foi uma demonstração de que no segundo turno essas mesmas pessoas tenderiam a apoiar o candidato que foi o nosso adversário. Essa é uma leitura que é muito clara. Basta você verificar municípios em que o
o prefeito tinha um apoio muito mais declarado ao atual presidente e que a diferença era muito pequena. E municípios em que você associava o apoio ao presidente Lula e a nossa candidatura, as diferenças eram maiores. É preciso fazer essa leitura. E nós fizemos de todos os municípios. Agora, governador, para além da questão dessa influência nacional, que ficou muito forte e evidente no país como um todo, sobretudo nos grandes centros urbanos, quando projeta o segundo mandato, o senhor projeta no roteiro, assim, de forma bem clara, vou fazer a pergunta mais genérica, de investimentos e uma maior prioridade agora na Grande João Pessoa ou nas grandes cidades como Campina Grande e a Grande João Pessoa, para poder, enfim, mudar esse cenário, ou mais investimentos para o interior da Paraíba que lhe deu a votação que deu? Não há, de nossa parte, nenhuma intenção de mudar a minha forma de pensar a gestão. Gestão pública nada mais é do que você tentar fazer com que a sua ação de política pública chegue em todos os municípios da Paraíba. Não tem esse negócio de mais interior, menos João Pessoa, não. Mais João Pessoa, menos interior agora? De forma nenhuma, até porque, se você verificar, em Campina Grande, por exemplo, nós investimos desde janeiro de 2019 até agora, até recentemente, mais de R$1 bilhão em todas as políticas públicas. Em João Pessoa foram mais de R$2,5 bilhões investidos. E não é só a questão do investimento, eu sempre digo isso, porque você num municípios menores, em que você tem um número de eleitores menores, você tem um resultado percentual às vezes muito maior. Isso acontecia desde 2018. Em 2018, nós tivemos 43% da nossa votação em municípios até 10 mil eleitores. Isso já é uma tendência. E foi baseado nesses dados de 2018 que nós montamos, assim, a nossa estratégia, eu diria, para disputar um projeto de reeleição, em que nós levamos para os municípios ações e políticas públicas voltadas para inclusão, voltadas para a geração de emprego e renda, voltadas para a infraestrutura. E sabíamos claramente que isso era natural, que houvesse um retorno. E houve esse retorno. É claro que uma cidade como João Pessoa, ela tem, e as obras que aqui são feitas, que não são poucas, são muitas que nós estamos fazendo em João Pessoa, ela não tem o mesmo impacto de uma obra que é feita na cidade interior, como eu disse, uma cidade pequena, ela vê que que mexe com a população quase toda. Mexe com a população da cidade. Uma cidade maior você faz por regiões, né? Mas você não tem esse alcance. O reflexo de uma obra, de uma política pública, muitas vezes não chega na grande cidade da mesma forma que chega na pequena cidade. Então, assim, eu não vou mudar a forma de fazer a leitura, a forma de fazer gestão. Nós vamos continuar. E a forma de política, a forma de fazer política, ou seja, mais presente do ponto de vista pessoal mesmo, nos lugares de João Pessoa, ou de Campina Grande, enfim, ou a presença lá do vice-governador Lucas Ribeiro já vai também contemplar isso e mudar? Nós vamos manter, continuo dizendo, eu sou, acima de tudo, eu sou municipalista. Eu às vezes digo que eu não fiz nenhuma obra no estado da Paraíba, até porque qualquer obra, ela é feita no município. Então, você tem que entender isso, as pessoas residem no município, então você tem que fazer com que as ações, as obras, as políticas públicas cheguem no município. Então, essa forma de entender e fazer gestão, ela não vai mudar. Eu vou continuar mantendo isso aqui. Não significa dizer que João Pessoa não terá obras. Claro que não. Nós estamos com um volume de recursos a ser investido aqui em João Pessoa, entre as obras que foram implantadas e as obras que virão, de mais de 400 milhões só agora. Isso não faz com que o Estado mude a forma de ver e fazer a leitura do Estado, porque as demandas existem em todos os lugares. Em pequeno município, a demanda, às vezes, financeiramente é menor, mas a demanda é tão real quanto em qualquer município grande. Logicamente que as demandas em municípios maiores requerem um investimento maior. Por isso que você faz esse compartilhamento de recursos, mas dentro de uma lógica não eleitoral, dentro de uma lógica de demanda da necessidade da população. Porque se você for agir assim, apenas visando o voto ou visando o resultado das eleições, você não investiria em municípios que você tem 1.200 eleitores. Parari. Cochichola.
Você vai investir em Cochichola por quê? Lá na pequena Cajazeirinhas, você vai investir com um número tão pequeno, mas não é essa a lógica. As pessoas que ali residem precisam do mesmo olhar atento do governo que quem mora em João Pessoa. Por isso que nós fizemos investimentos em todas as cidades. E o resultado está aí. Nós quebramos alguns paradigmas. Primeiro, era dito sempre que quem não vencesse João Pessoa e Campina Grande não venceria uma eleição. Historicamente isso não aconteceu. O governador ele tinha que ganhar em um dos dois municípios. Exatamente. E aconteceu, e nós não ganhamos nesses dois municípios e vencemos as eleições. Porque o resultado veio exatamente fruto desse trabalho, desse reconhecimento no interior. Governador, a gente está fechando o ano, hoje é dia 26 de dezembro, fechando o ano, e o senhor está com uma postura que também é diferente e quebra até historicamente a postura, até talvez do seu próprio primeiro mandato, que é de anúncio do secretariado, seja para confirmar nomes, seja para anunciar novos nomes ou mudanças. Tá muita gente aí numa tensão grande, a imprensa naturalmente ansiosa em ficar pegando essas novidades. Por que o senhor adotou essa postura agora de, com calma e tranquilidade, sem a necessidade de fazer esse anúncio? Aliás, o senhor já até revelou que vai entrar janeiro, vai entrar fevereiro, ainda fazendo essas mudanças ou essas confirmações. O senhor não vai ter esse anúncio de fato até o dia 31, não vai ter esse anúncio de fato da parte daqueles que o senhor vai confirmar? Ou já tem? Não, na verdade não haverá esse anúncio dessa forma, que foi o primeiro mandato. Nem haverá esse anúncio como se nós estivéssemos aqui assumindo um governo que tivesse vindo de uma outra pessoa. Primeiro é importante entender que a Paraíba nos elegeu porque aprovou esse projeto que nós apresentamos, o resultado desse trabalho que nós fizemos. O resultado desse trabalho foi fruto de toda uma equipe. Primeiro ponto. Segundo, que mesmo sendo um projeto de reeleição, o governo precisa ser concluído esse primeiro mandato em todos os seus aspectos, que vão do fechamento de índice, do fechamento de contabilidade, de tudo, evidentemente de tudo, para que a gente possa iniciar um outro governo. E esse governo, até 31 de dezembro, todos os secretários que estão atualmente estarão garantidos até 31 de janeiro. Até 31 de dezembro. Não há problema nenhum. As mudanças acontecerão, sim, a partir de janeiro, alguns, e é preciso entender que a grande maioria dos secretários vão permanecer. Serão confirmados. Serão confirmados nos cargos. Haverão mudanças, é natural, até por decisões pessoais de secretários que querem partir para outros projetos pessoais, até por necessidade política, necessidade de uma nova relação com o governo federal, que está aí, e nós precisamos abrir e vamos ter essa oportunidade de abrir um diálogo muito mais permanente, eu não tenho dúvida nenhuma disso, até por conta do próprio ministério que está sendo anunciado aí. Basta ver a quantidade de ex-governadores do Nordeste com os quais eu convivi esses 4 últimos anos. O senhor vai criar uma pasta específica ou das áreas que já tem, o senhor já tem nomes específicos para ajudar nessa conexão que o senhor está defendendo bem, que é de destacar melhor esse fluxo de relação entre o governo federal e o governo da Paraíba. O senhor vai criar uma pasta e já tem nome para ela? Não, nós vamos criar e haverá modificação na estrutura administrativa do Estado. O Estado, ele vai criar, por exemplo, secretarias novas. Vai criar secretarias novas? Vai criar. Quais? Na verdade, não é nem criação. É eu diria que uma divisão de secretarias que existe. Hoje existe uma secretaria, por exemplo, Secretaria de Infraestrutura, Recursos Hídricos e Meio Ambiente. Nós vamos tirar essa parte de meio ambiente e criar uma pasta para cuidar do meio ambiente especificamente. A própria Secretaria de Educação tem uma área que é de pesquisa e inovação que nós precisamos criar uma pasta compartilhando isso para que as pessoas entendam que não haverá aumento de despesa por conta disso, porque nós vamos pegar o que se faz de ciência e tecnologia dentro da Secretaria de Educação e criar uma pasta separada para que a gente possa ter esse diálogo com os ministérios correspondentes. Quando você analisa uma estrutura administrativa de um Estado, a gente tem que pensar que ela tem que ser o mais próximo possível, guardado as proporções, até porque são atribuições diferentes. Você tem que guardar proporções entre o governo federal e os governos estaduais. O que tiver de ministério, tem de secretaria. Teoricamente, você precisaria ter uma secretaria. Então, nós temos hoje um Ministério do Meio Ambiente,
que é uma área extremamente importante e que nós precisamos valorizar. Nós temos uma área de ciência e tecnologia, um ministério, que é muito importante e que nós não temos o correspondente aqui. Então, são adaptações. Que já foi separado, inclusive. Já foi separado. Já. Mais alguma mudança, governador? Não, haverá, por exemplo, a criação da Agência de Defesa Animal, que é um pleito que já vinha desde o ano passado e que nós não conseguimos colocar em prática, mas esse ano será colocado porque a Paraíba é um dos poucos estados que ainda não tem a sua Agência de Defesa Animal. Tá óbvio o nome, naturalmente, mas só para ficar mais claro, qual será até os limites da atuação de uma agência como essa? Não, é que ela faz todo o controle com relação à questão de vacinação dos animais, a questão do controle de febre aftosa, ou seja, há todo um controle para que a gente, que hoje, a Paraíba tem hoje uma certificação de área isenta de aftosa, a gente possa continuar com um certificado desse, até porque permite que os nossos produtores, criadores aqui, eles vendam para qualquer estado hoje do Brasil os seus animais sem nenhum problema, porque nós temos a certificação de isenção da aftosa. Mas isso é um trabalho que é permanente, você não pode descuidar. Tá. Então, essa agência será criada e nós vamos implantar. Ou seja, essa necessidade que eu falo é de ter exatamente a correspondência entre ministérios e que, sem sombra de dúvida, trarão para a gente a condição de fazer com que a gente tenha até uma captação de recursos melhor, a liberação de projetos importantes para a Paraíba, porque nós vamos ter um ministério, como eu disse, um ministério em que, com certeza, nós teremos um acesso a muitas pastas e nós queremos fazer com que esse acesso se transforme em ações efetivas para o Estado. Bom, o senhor falou e revelou que boa parte do governo será confirmado, porque é o governo que foi avaliado nas urnas, inclusive. Mas tem algumas pastas, inclusive, que geralmente os gestores não colocam em discussão política, não colocam em discussão, eles aprovam ou não o gestor que está ali e os mantêm. São as pastas, digamos assim, da área do governador que ninguém mexe. Secretaria da Fazenda, Secretaria de Saúde, Educação, Segurança Pública, Administração. Hoje, na noite de hoje, o senhor pode inclusive confirmar, então, a Secretaria da Fazenda, o Ministério da Fazenda do Governo Estadual, está lá o Marialvo Laureano, secretário auditor, é um nome a ser confirmado? É um nome que diz, olha... É isso que eu coloquei agora. As pessoas imaginam que pelo fato de ser um segundo mandato, que você tenha nas 20 secretarias, 20 secretários novos, e não acontecerá isso, é óbvio que não. Até porque, volto a repetir, a população aprovou esse projeto que nós representamos com esse time de secretários. Volto a dizer, a grande maioria dos secretários permanecerão nas suas pastas. Haverá modificações? Sim, em função dessa necessidade que eu coloquei. Eu não quero adiantar nomes aqui, porque seria eu acredito. Seria um presente de Natal aí para os telespectadores, governador. Na verdade, assim, dentro dessa sua grande maioria, que o senhor está reafirmando de forma muito clara e tranquila, vai confirmar a grande maioria dos secretários. Eu estou pensando só aquelas pastas, para a gente não passar a noite todinha aqui falando de nome, pensando só aquelas pastas que são da mesa de reunião principal do governador. E aí eu digo, Ministério... Não, provavelmente, você está querendo dizer, provavelmente Mariel vai continuar. Tá certo? Rebeca vai continuar. Rebeca na nossa assessoria de comunicação. Segurança Pública, delegado Jean. Estamos trabalhando, estamos conversando com as pessoas, porque eu tenho que entender também os seus desejos e seus projetos pessoais. Porque às vezes não é só a vontade do governador. Tem gente que passou 4 anos no governo e que hoje tem um outro projeto. E isso nós estamos tratando um por um, conversando um por um. Evidentemente que nenhum deles, absolutamente nenhum, nem dos que ficarão, nem dos que haverão, as secretarias que haverão modificações, serão avisados ou por um WhatsApp ou por telefonema. Todos eles nós vamos conversar e dizer o motivo pelos quais eles ficarão ou o motivo pelos quais haverá necessidade de reformulação. Eu tenho isso com muita tranquilidade, até porque o cargo de secretário não é um cargo efetivo, não é um cargo que dura a vida toda, e todo mundo sabe disso, pela necessidade que se tem do conjunto de forças políticas que compõem hoje o governo, é diferente do que compunha
lá em 2018. Então essa modificação vai acontecer naturalmente. Para eu mudar desse assunto, só duas perguntas. Poliana Dutra, que foi candidata ao Senado na sua chapa, ela tem aí um espaço confirmado? Nós temos conversado, eu tenho conversado com Poliana nessa direção. Eu acredito, sinceramente, pela competência que Poliana tem, pela condição que ela tem de prestar um serviço, de estar, inclusive, muito acima até de uma condição de secretário de Estado. Por isso que eu acho que não será surpresa se Poliana ocupar um cargo federal. Então não será surpresa. Entretanto, isso tudo, eu sempre digo, é uma questão de foro íntimo. Muitas vezes a pessoa não está disposta a enfrentar um desafio que seja fora da Paraíba, por comodidades ou por questões pessoais. Mas Poliana terá espaço no governo se não tiver no governo federal. Isso é automático. É automático, não tem dúvida nenhuma. Mas eu acho que, com certeza, ela merece, acima de tudo, um local de destaque por tudo que ela produziu, por todo o compromisso que ela teve durante essa campanha. E se depender de mim, será um local de bastante destaque no cenário nacional. Para fechar mesmo esse assunto, a questão política, a disputa política dos aliados por pastas importantes. Como é que o senhor está contendo isso? Como é que o senhor está conduzindo isso? É verdade que os republicanos, por exemplo, quer a Secretaria de Educação? Nós temos discutido isso de uma maneira muito clara e objetiva. Eu sento na mesa com todo mundo e converso e coloco a minha posição de como eu acho que deve ser conduzido o processo. Os aliados, e você governa com aliados, você não governa com adversários. Então você tem vários partidos que nos deram esse suporte para que a gente pudesse chegar até esse momento. E será com esses partidos que nós vamos governar o Estado. Então é mais do que natural que partidos apresentem seus pleitos. Até onde nós iremos será fruto exatamente dessas conversas que nós realizamos com muita frequência sobre essa questão de colocação de pessoas dentro da estrutura. Se faz administração com políticos, se faz, claro. Gestão se faz exatamente com técnicos e políticos. Você não faz uma gestão só de técnicos que são avessos à política ou que estão fora da política. Mas você também não faz uma gestão só com políticos. Quando eu falo de política, na área de político partidário. Então, nós vamos ter aí um misto de pessoas que são da política, até porque nenhum secretário ele é absolutamente isento à política ou apolítico. Todo mundo tem seu lado político e faz a política que precisa ser feita. Governador, o senhor, ao longo desse primeiro mandato, na campanha principalmente, mas ao longo desse primeiro mandato, ostentou e apresentou com muito orgulho, inclusive, os índices que a Paraíba alcançou na questão fiscal. No equilíbrio fiscal, falava a história de rating, o povo entende, nota 10 para a questão fiscal. Ou seja, o governo arrecada e gasta menos, arrecada mais e gasta menos e consegue ali manter seus compromissos fiscais em dia. No governo federal, quando se faz esse debate dizendo o seguinte: olha, o governo está gastando mais, vai precisar aumentar impostos. Se assim a situação da Paraíba é diferenciada, eu posso lhe perguntar aqui, já atestando que a Paraíba não haverá aumento de impostos se ela está fiscalmente bem desenhada, não haverá aumento de impostos a partir de 2023 e mais, por causa desse bom resultado. A gente pode falar aqui, o senhor pode anunciar aqui até redução de impostos aqui na Paraíba? Olha bem, é preciso entender o contexto. Nessas últimas alterações que foram feitas pelo Congresso na legislação de ICMS, ela produziu uma queda de receita para todos os estados. Está falando sobretudo a questão dos combustíveis. Energia, combustível, telecomunicações. Então, nessa modificação que houve, a Paraíba perdeu esse ano de 2022, de agosto até agora, aproximadamente 500 milhões de reais na receita. 500 milhões, deixou de entrar nos cofres do estado. Mesmo assim, a população do estado da Paraíba não teve repassado um único centavo para suas contas para que a gente pudesse recompor esse valor. Por que isso? Porque a nossa gestão fiscal
permitiu que o Estado tivesse um superávit que absorveu essa diferença. Se você estiver atento aí ao cenário nacional, você vai perceber que 15 ou 16 estados já aumentaram a alíquota modal. O que é a alíquota modal do ICMS? É aquele valor, aquele percentual que é aplicado sobre todos os produtos, imposto de circulação de mercadorias. Então, com a modificação que essa legislação trouxe, todas as alíquotas modais no Brasil passaram a ser 17% ou 18%. No caso da Paraíba, 18%. Então, o que está acontecendo? Quase todos os estados, como eu já disse, são 16 estados que aumentaram pontos percentuais, ou 1 ponto ou 2 pontos, chegando até estados que aumentaram 4 pontos. Mas a média são 2 pontos percentuais nessa alíquota modal. E para que isso? Para que verdadeiramente a gente possa recompor essa perda de receita, que no próximo ano será 1.150 bilhões de reais na Paraíba. A Paraíba apresentou um projeto para aumentar a sua alíquota modal esse ano? Não. E nem vamos apresentar. O que isso significa dizer? Que em 2023 não haverá aumento de ICMS na alíquota modal do estado da Paraíba. E por que nós estamos fazendo isso? Nós estamos fazendo isso para evitar que esse aumento tenha impacto em todos os produtos. Porque quando você teve perda de receita do ICMS na gasolina, no óleo diesel, no álcool, na telecomunicações, na energia, e você não recompõe apenas essa perda, você aplica na alíquota modal, você tem um aumento do imposto em todos os produtos. E eu decidi aí, juntamente com a equipe nossa, de que o Estado tem condições de, em 2023, absorver essa perda sem que haja aumento de imposto. Olha isso, está dizendo que não vai ter aumento de imposto, né? Absolutamente não há a intenção do governo do estado fazer este aumento, porque inclusive para que ele vigorasse em 2023, você tem que aprovar em 2022, existe uma exigência da legislação que é a anualidade. Você tem que aprovar agora aquilo que vai ser aplicado em 2023. Por isso que os estados, 16 estados do Brasil, já estão aplicando. O que significa dizer que nós vamos e estamos apostando, primeiro, de que haja compensação por parte do governo federal de algumas perdas da educação, da saúde. Nós estamos apostando que verdadeiramente esse governo que se instala a partir de 1º de janeiro de 2023 no Brasil possa discutir a reforma fiscal e aí sim aprovar uma reforma fiscal nacional que crie os fundos de compensação para que a gente possa ter um outro cenário. Caso nada disso ocorra, nós vamos analisar em 2023 se haverá necessidade de subirmos a alíquota modal para 2024. Assim, mas a população pode ficar tranquila de que em 2023 nós não teremos aumento do ICMS, porque nós não vamos aumentar. Ao contrário, nós estamos programando agora para o início de janeiro um evento em que apresentaremos um conjunto de medidas que trazem, ao contrário, redução da carga tributária para diversos setores. Onde, governador? Isso será apresentado aqui, em que a gente tem diversos setores, que vão desde o transporte público, para que a gente mantenha o preço da passagem baixo, e muitas pessoas, muitas vezes, nem imaginam por que é que na Paraíba só subiu 6% a passagem de ônibus. Porque nós isentamos o ICMS do combustível para o transporte público. Porque é que o aumento da carga tributária para todos os segmentos da setor sucroalcooleiro, por exemplo, nós reduzimos essa carga tributária, como nós reduzimos o ICMS para o gás que é utilizado na indústria, e agora para o gás veicular, que é utilizado todos os veículos e principalmente em táxis que são profissionais que precisam ter essa diferença. Estamos também reduzindo para o gás domiciliar, esse que é utilizado na casa do cidadão. Isso tudo faz parte de um conjunto, eu não gosto de chamar pacote não, mas é um conjunto de medidas que visam fazer com que o estado da Paraíba se torne mais competitivo, chegue a trazer diretamente benefícios
para a população, como nós fizemos agora com a isenção do IPVA para motos de 170 cilindradas. O senhor vai anunciar novidades agora em janeiro sobre reduções. Exatamente. Será um conjunto de medidas econômicas que trarão redução do impacto de impostos para que a gente tenha a economia mais fortalecida. E aí alguém vai dizer assim, mas está indo na contramão, está perdendo receita e está baixando imposto. Isso é tudo fruto de gestão fiscal. Essa é a questão, essa é a diferença entre o estado da Paraíba e outros estados que infelizmente estão em situação, eu diria que ainda que preocupa as suas gestões. Nós não vamos aumentar a alíquota modal do ICMS este ano e todo ano de 2023 não terá reflexo. Caso haja necessidade, com toda a franqueza, com toda a tranquilidade, se houver necessidade para manter o equilíbrio das contas do Estado, nós vamos fazer isso em 2023 para vigorar a partir de 2024. Governador, a gente está acompanhando no Brasil como um todo uma certa, inclusive, tensão para a posse do presidente eleito Lula. No dia 1º, as informações são, inclusive, até de um rigor maior na segurança do presidente. Esse final de semana, um lamentável episódio ali, da polícia ter identificado um artefato explosivo, né, uma bomba lá no Distrito Federal. A partir do dia 1º de janeiro, com Lula tomando posse como presidente Jair Bolsonaro deixando a presidência da República, qual será a sua postura como governador? Qual é a orientação que os governadores estão discutindo para as forças de segurança em relação à presença de eleitores de Bolsonaro em frente aos quartéis? O senhor vai ter um debate sobre a retirada dessas pessoas a partir do dia 1º de janeiro da frente dos quartéis? Há uma preocupação da segurança pública do Estado nesse sentido de um clima mais tenso no Brasil? O senhor responde daqui a pouquinho, um minutinho só para a gente ir rapidinho para o intervalo comercial, voltar aqui conversando com o governador reeleito da Paraíba, João Azevedo. Inclusive no próximo bloco a gente começa a falar sobre política também, tem eleições para prefeito, enfim, fazer ali um debate político também com o governador. Um minutinho só, a gente está de volta.